Emílio, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, ele afirmou no CPAC, inclusive, que mais de 6 milhões de pessoas fugiram da Venezuela. Durante o evento, ele se manifestou a respeito da Venezuela, inclusive falando sobre esse êxodo. O Pazuzu, ele foi lá ele ficou lá na... Pazuzu foi... Ele estava lá em... Pazuzu? Pazuello. Para os íntimos. Sim, claro. Pazuzu para os íntimos. Pazuello... ele foi da saúde. Ele foi da saúde, mas ele foi nessa época que teve... Lembra que tinha aquela migração dos venezuelanos? É esse o ponto. Foi exatamente nesse sentido que ele falou. A gente recebeu mais de 325 mil venezuelanos. E o ponto aqui que ele estava fazendo é que o Brasil quase virou uma Venezuela se tivesse continuado aí na gestão petista. E ele coloca isso sob uma perspectiva de que se a gente continuar usando essa retórica, essas mentiras do socialismo e do comunismo e acreditando nelas e elegendo líderes socialistas e comunistas, o nosso caminho é esse. Então você tem, por exemplo, lá o salário mínimo que subiu 300%, de 1 para 3 dólares. O que você acha disso? É uma loucura, Venezuela derreteu. Mas será que o Brasil chega a ser uma Venezuela? Lembra que você brinca falando, o Brasil não quebra de jeito nenhum? Quebra sim. Eu acho que o Brasil não quebra. Quebra. Se colocar líder socialista... Quebra, Samidana. Não, quebra no sentido tá vendo, de... Você tá vendo como você foi? Não quebra. É o seguinte, o Brasil não quebra. Tá bom, então você vai caminhando. Quanto tempo demora pra quebrar? Não, é assim. Sabe que socialista fala isso o tempo todo. Empresa pública não quebra. Quebra. Não, o que eu falo... o Estado fica atrás com o tesouro lá, refinanciando aquela porcaria. Calma. Não fica nervoso. Tá muito nervoso, esse é o aniversário, pô. Eu acho, eu não sou nenhum gênio como Samidana, eu sou apenas um Paulo Guedes. Um simples Antônio. A gente sabe. Eu acho que é assim, os caras de esquerda, o Lula, os petistas, não sei o quê, eles sempre vêm com esse discurso, precisamos ajudar os pobres, precisamos dar dinheiro para os pobres, porque tem muito pobre, precisa de muita igualdade, é um país desigual, desigual é tudo na vida, certo? A partir desse ponto. Aí o que acontece? Enquanto gente financia isso, porque é uma mentira, porque ele nunca ajudou pobre. Inclusive toma. Porque eles estão há 30 anos. Inclusive ele não vive como pobre. Casamento dele. Vê o casamento. Casamento. Onde ele mora. Enquanto a gente pagar, financiar essa conversa, vai existir. Porque o Brasil tem dinheiro. O Brasil é um país pujante. Como diz, não é? O Brasil é um país pujante. O Brasil tem riqueza. Sei lá, a quinta economia do mundo. 10ª economia agora. Qual é essa? Esse debate aí. Esse debate é uma briga. É uma grande economia. Uma grande economia. E as estatais estão então, enquanto a gente pagar isso, vai funcionar. Mas o problema é que... É me fingindo que ajuda os pobres e os caras dando o Vampeta, finge que paga, eu finge que... As pautas socialistas e progressistas, elas vão gradualmente aumentando. Isso então tributação excessiva, regulação excessiva, vão tolhendo liberdade de expressão, vão tolhendo uma série de demandas necessárias. Quanto tempo, Sami, para virar a Venezuela? Quebrar. Assim, a gente tem que lembrar que o Temer foi muito importante porque ele conseguiu engessar. Então, por mais que ele queira, eu quero mudar um monte de coisa na Petrobras, não é assim tão fácil. Só ele não consegue aprovar. Isso tira... Que é aquela lei de responsabilidade fiscal, lei das estatais. Então, assim... Lei de liberdade precisa econômica. Da turma. Lei de liberdade, ele vai precisar da turma. Ele tem que derrubar no Congresso. Ele sozinho não consegue quebrar, assim como um presidente sozinho também não consegue resolver. Exato. Então, sim. Então deu uma limitação grande. Agora, a sinalização é muito importante. O Lula com esse discurso que vai revogar a reforma trabalhista, que vai moeda romper sul-americana, teto fiscal, moeda sul-americana... Mas isso é só... Espero que seja... Mas, Emílio, se você não levar a sério o discurso do assassino falando que vai te matar, aí você... Desculpa. Você vai duvidar? Você vira e fala, não, é papo, você não vai me matar. Não, vou te esfaquear. E ele fala como vai enfiar a faca em você. Você tá duvidando disso. E de um cara que tem histórico disso, hein? Foi bem. Bom, eu não vou discutir isso, mas eu acho que nunca vai ser Venezuela. Chega eu acho que não chega a Venezuela. Eu acho que nosso povo... Mas é bom a gente... Nosso socialismo ficar tentando. Mas a gente também não vai... A gente aceita fazer essa aposta. Só o socialismo moreno. Que é a da ginga. O socialismo moreno, ele é muito... Com swing. Ele tem um gingado. Tem a Daniela Mercury canta. Tem um batuque. Vai aparecer um outro Ike Batista, aparecer uns amigos do governo. Tá bom. Vamos lá.
Vamos lá, ministro da Defesa cobra ações do TSE sobre transparência eleitoral. Tema que você adora, Emílio. De acordo com Paulo Sérgio Nogueira, eleições transparentes são questão de soberania nacional, meu caro, e de respeito aos eleitores. Aqui a gente sempre entra naquela velha máxima de que a premissa de uma democracia é a desconfiança do cidadão ou do eleitor. Enquanto o cidadão pode desconfiar como ele quiser, como ele bem entender do processo eleitoral e da sua rigidez, cabe ao Estado o ônus de provar a transparência, a lisura, a rigidez desse processo. Ninguém aqui está falando, Emílio, com relação ao segredo do voto. A gente está falando com relação ao escrutínio eleitoral, que é, né, o processo eleitoral como um todo. O que a gente pede é transparência com relação a este processo. Ao invés de, Daniel, tira a mão, você acreditar no Daniel, no Fachin, no Edson Fachin, ele falando, pode confiar, a gente quer saber exatamente o processo, a abertura do processo, onde que é feita a apuração, se as Forças Armadas podem fazer conjuntamente a apuração. É isso que está sendo conversado hoje em Brasília. O ministro da Defesa da China disse que ela será reunificada ao citar Taiwan. Essa é uma questão interessante. Wei Feng disse que os chineses buscam uma reunificação pacífica, mas pode haver outras opções. Aí entra naquela velha dinâmica que existe hoje de geopolítica sobre se a China vai, de fato, interferir na soberania de Taiwan, porque eles não consideram Taiwan território estrangeiro, né? Eles acham que é uma extensão da China, uma espécie de dissidência do regime chinês, mas que pertence à China. E a questão é como que os Estados Unidos têm lidado com isso. Eu acho que de maneira muito inábil os Estados Unidos entram nessas discussões. Eles falam que defendem a soberania de Taiwan, que defendem a independência de Taiwan, mas não colocam isso na mesa com relação à China ainda de maneira evidente. Fux disse no evento que a corrupção na Lava Jato existiu e que a anulação dos processos foi realizada por, aspas, questões formais. O interessante dessa manifestação do Fux, Emílio, é o seguinte: o Lula está instrumentalizando o discurso dele, o discurso político dele, falando que ele foi inocentado. Sim, senhor. Como se houvesse uma apuração das provas e evidências do processo que ele respondeu e que os ministros e juízes tivessem falado, não, ele é absolvido da corrupção que ele foi acusado. Perfeito? Não foi isso que aconteceu. Não. O que aconteceu foi, durante o julgamento, por uma questão formal dos processos dele no Supremo Tribunal Federal, houve o reconhecimento de incompetência do foro de Curitiba e a transferência do foro para Brasília. Isso. E por causa disso... Só que não vai acontecer nada com ele, que vai caducar. Já prescreveu. Então, já caducou, não vai acontecer nada com ele. Se chama prescrição. Isso. Então, prescreveu. Então, é importante que as pessoas saibam e não caiam nessa ladainha de que ele foi inocentado. Né, Morgado? Exato. Não, mas isso a gente sabe, pô. A gente viu o dinheiro lá, o dinheiro no Gedel. A gente viu os pedalinhos com o nome do sei lá de quem. Você viu o Gedel. Palocci, porra. Presidente de fundos estatais que estavam ligados ao PT durante o regime inteiro, o governo inteiro do Lula e da Dilma. Você tem uma série de pessoas, né, grupos de pessoas que foram presos, que foram devidamente julgados por conta da corrupção que existia, e toda essa corrupção estava vinculada ao governo federal numa estrutura de poder que deixou de ser reconhecida como antes era a cleptocracia que o Gilmar Mendes falava. Hoje você vê o Gilmar Mendes chorando pro advogado do Lula no meio do julgamento. Quer dizer, você consegue perceber até uma espécie de esquizofrenia do poder judiciário nesse sentido? Lembra que o Gilmar Mendes falava de cleptocracia, não? Claro. E o que você achava disso? Eu não sou... Tem Alzheimer. Ainda. E Sami, e depois ele tá chorando na manifestação oral, na sustentação oral do advogado do Lula. Como é que você explica isso? Por isso que eu não gosto de político nenhum. Morgado, ministro chorando no meio de um Mas não julgamento. precisa responder, é só ser... só falar... Não. Alguém acha normal isso? O ministro chorar no meio do às julgamento? vezes ele é emotivo, Você acha normal? Não é normal. Falta de profissionalismo dele. É que nem a Luísa Sonza É isso que você chorando queria, né? na internet. Eu fico envergonhado.